Amém. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais um culto, né, irmãos? Lembrando que nenhum culto, irmãos, é igual ao outro. Isso nos faz entender que todo o poder está nas mãos do Senhor. E é Ele quem faz do jeito que Ele quer, no momento que Ele quer, na hora que Ele quer. Às vezes a gente acha que vai conseguir conduzir alguma coisa, mas até as palavras que são ministradas aqui em cima, irmãos, elas são direcionadas pelo Espírito Santo de Deus. Há de nós se querer pregar algo que aquilo que Deus não quer falar com a tua igreja. E isso é muito maravilhoso, porque desde o início do culto, eu pude contemplar o Senhor falando com a sua igreja. Amém? Eu quero continuar com as palavras do apóstolo Paulo, para nós meditarmos nessa noite, na segunda carta que Paulo escreve para Timóteo. Timóteo, que é conhecido como um jovem pastor, um jovem cheio de coragem, que caminhou com o apóstolo em uma de suas viagens. Segundo a Timóteo capítulo 2, e a gente faz uma breve meditação nessas palavras, amém? Capítulo 2 de 2 Timóteo. Vai dizer assim, Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Como um bom soldado de Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita e não é coroado, se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que te digo, o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Verso 8, lembra-te de que Jesus Cristo que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, por esses dias o Senhor tem falado muito ao meu coração sobre nós buscarmos de todo o nosso coração a presença de Deus e também o poder de Deus. Porque sem o poder e sem a presença e sem a palavra de Deus, nós até conseguimos fazer, mas o efeito que é necessário muitas vezes não vai acontecer. O cenário, o pano de fundo desta carta, desses conselhos que é dado pelo apóstolo Paulo, é num exato momento, é num período onde o imperador Nero resolveu atear fogo na cidade de Roma. E não bastasse Nero atear fogo na cidade de Roma, ele vai fazer o favor de jogar a culpa nos cristãos que estão morando lá em Roma. A fúria, irmãos, se levanta contra a igreja do Senhor Jesus neste momento.
O inimigo usando severamente a vida deste homem chamado Nero para tentar a todo custo, a todo esforço, parar, travar a igreja do Senhor Jesus. Uma das artimanhas que o inimigo vai usar então é a vida do imperador Nero. Neste momento, na escrita dessa carta, Paulo está preso em Roma. Mas mesmo preso, Paulo vai escrever que as palavras do Senhor não estão presas. O Evangelho de Cristo, o Evangelho encorajador, o Evangelho que salva, que cura, que liberta, que transforma, tem que estar em livre curso. Tem que caminhar no meio do povo, não somente ficar comigo, mas eu preciso levar a palavra adiante. E o que me chama a atenção, irmãos, na carta de Paulo, que está em uma prisão, ele não está em uma biblioteca, não está no seu quarto, na casa dele, no conforto do seu lar, não. Paulo está dentro de uma prisão. E olha que interessante a situação de Paulo. E mesmo assim, não o impedia de gerar filhos para o Senhor. Porque ele vai iniciar dizendo: meu filho, fortifica-te na graça. Nós estamos entendendo aqui, irmãos, dentro dessa carta, um período de transição. Paulo sentindo o encerramento do seu ministério. Paulo está sendo oferecido como um sacrifício vivo, sabendo que cedo ou tarde já estaria próxima a sua partida. Mas ainda assim, ele não está preocupado com a sua vida particular, a sua particularidade. Não, ele está realmente preocupado com o Senhor e a sua obra. Então nós estamos diante de conselhos de um homem que está encerrando a sua vida, encerrando o seu ministério. Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Este é o homem chamado Paulo. E essas são as últimas palavras do apóstolo Paulo para Timóteo. Nós estamos, irmãos, diante das últimas palavras daquele que é entendido pela teologia como o maior vulto depois do Senhor Jesus. Foi o homem que mais ganhou alma, que levantou a igreja, o apóstolo Paulo. E olha que interessante, ele vai falar para Timóteo assim, fortifica-te na onde? Na graça que há em Cristo Jesus. No Evangelho de João, Jesus vai dizer assim, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, eu já disse que nós podemos fazer com a força do nosso braço, mas quando existe uma cadeia espiritual por trás desse cenário que nós vemos com nossos olhos nus, a história é outra. Nós necessitamos da presença do Espírito Santo. Paulo vai dizer assim, que as nossas armas, as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. As armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. E se tratando de batalha espiritual, nas armaduras espirituais que Paulo vai relatar em Efésios 6, ele vai dizer assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então não tem como nós batalharmos, nós avançarmos, nós servirmos, porque uma vez que eu levanto as minhas mãos, eu me rendo ao Senhor Jesus, eu já faço parte desse exército. Querendo eu ou não, pastor, eu já entrei de cabeça no meio da guerra. O que fazer então, irmãos? Olha o primeiro conselho que ele vai dar: fortifica-te na graça. Aonde nós encontramos a graça? Em Cristo Jesus.
É quando Jesus vai dizer na videira verdadeira que nós somos os ramos. Não tem como, Renata, andar desligado do Senhor. Os frutos, eles não saem em galhos secos. Não tem como dar fruto em galho seco. Alguém pode estar se perguntando assim: o que é graça? Uma ilustração a gente vai entender. Você imagina alguém numa correnteza, numa cachoeira, lá no meio, essa pessoa não sabe nadar, ela está prestes a se afogar e morrer. Aí imagina você uma boia salva-vidas na mão. Imagina uma boia vermelha e branca listrada. E aquela pessoa está em desespero. Você amarra uma cordinha na boia e joga lá. Pá! Aquela pessoa que estava em desespero, ela se enrosca naquela boia. E o desespero dela vai se acalmando. Aí você vai puxando devagarzinho. Vai trazendo. Aquela boia é a espécie da graça. Quanto de nós não estava perdido, desesperado, angustiado, sem direção, sem saber o que fazer, gritando, clamando, não enxergando solução em todos os lados, clamando, pedindo por socorro. Então a graça do Senhor nos alcançou. Isso é graça do Senhor. É fortalecer em Deus em oração. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E ele vai dizer assim no verso 3: sofre comigo as aflições de um bom soldado. Paulo está querendo dizer para Timóteo, passar a consciência para Timóteo, que nem tudo vai ser mar de rosas, quando estamos servindo a Deus. Só que em todas as coisas, Paulo vai dizer que nós somos mais do que vencedores. Paulo sabia que em algum momento Timóteo ia se encontrar sem saber o que fazer, sem saber como proceder, sem forças para lutar, sem forças para caminhar. O que fazendo então é fortalecer no Senhor, é buscar ao Senhor. Irmãos, o Senhor é a fonte de tudo. O Senhor Jesus continua sendo a fonte inesgotável. O Senhor continua sendo a fonte inesgotável. Ah, mas eu estou cheio de pecado. Amém. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O próprio Senhor Jesus deixou bem claro que ele veio para ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aqueles que verdadeiramente necessitam. Com todas as falhas, com todas as limitações, nós temos que continuar servindo a Deus e nos fortalecendo na graça do Senhor. Eu de mim não tenho nada, irmãos, e se não for a graça do Senhor, nós fomos comprados por um bom preço. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis. Nós fomos comprados pelo precioso sangue do Senhor Jesus, para que agora não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, as vontades do Senhor é que vai ter que reinar sobre a minha vida. E Ele dá esse chamado para as aflições, como um bom soldado de Cristo. Paulo aqui ele vai usar essa metáfora, irmãos, para os irmãos entenderem que o soldado, que era militar romano, ele assinava um documento que ele não poderia mais se embaraçar com coisas dessa terra. Um soldado não poderia mais casar, não poderia se embaraçar com nada. Ele tinha que ficar 24 por 48 servindo ao Império Romano, prestando continência, prestando serviço, está pronto a qualquer hora, a qualquer momento, independente da circunstância, ele tinha que estar pronto. E isso quer dizer militar-se legitimamente para depois ser coroado. Nós temos uma coroa, irmão, que nos espera. E o Senhor pede de nós a legitimidade na conversão do Evangelho.
Paulo vai dizer que o evangelho do Senhor não está preso. Ele estava preso, mas o evangelho não. Eu posso estar em dificuldade, mas o evangelho não. Hoje eu posso estar angustiado, mas o evangelho não. O evangelho tem que percorrer, tem que circular, ele tem que avançar. Aconteça o que acontecer, nós não vamos deixar de ser carta de recomendação de Deus. O seu vizinho, a sua vizinha, de repente não vai ler Bíblia, mas está de olho em você faz tempo, irmãos. Nós somos cartas vivas do céu, de recomendação. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Esse mesmo Paulo vai dizer assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Eu já disse isso aqui uma vez, irmãos, e eu acho muito contraditório da nossa parte querer morar com o Senhor a eternidade. Eu não consigo salvar do meu tempo 20 minutos para estar com o Senhor. As coisas dessa terra embaraçam tanto a nossa vida. Os afazeres, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas eu acho que Paulo está querendo deixar bem claro que não pode impedir o nosso avanço. Eu tenho que pagar as minhas contas, irmão, senão eu vou dar um mau testemunho. Eu preciso trabalhar, Renato, eu preciso correr atrás da minha vida, e às vezes fica doente, 3 dias sem energia lá, e está tudo certo. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui é sobre prioridades, que as coisas dessa terra não podem embaraçar. A palavra embaraçar, ela nos dá uma ideia de impedimento, segura, se embaraça, e não deixa caminhar, não deixa avançar. E se eu não fico atento, o negócio dessa vida não me deixa avançar. Se prende em tanta coisa. E se alguém aquele que se embaraça com o negócio desta vida. Por quê? Porque a finalidade é agradar quem? Aquele que nos alistou, aquele que te chamou, aquele que jogou aquela boia na sua vida quando você estava na correnteza, aquele que jogou a boia, é agradar Ele, o Senhor. É agradar Ele, aquele que jogou a boia quando estava no olho do furacão, quando ninguém mais acreditava. É agradar Ele que jogou a boia quando os médicos desenganaram, quando a medicina diz que é só um milagre. É isso mesmo, é só um milagre. Ainda bem que Ele sabe que é só um milagre. É isso que nós devemos agradar, que mudou a vossa vã maneira de viver, que mudou o nosso comportamento, que modificou o nosso caráter. Somos a igreja, somos servos do Senhor, somos a noiva do Cordeiro, somos igreja de Cristo. Não temos outra finalidade, não temos ninguém a agradar a não ser o nosso Senhor Jesus. E o primeiro tópico que Paulo vai pautar para Timóteo é não se embaraça. Timóteo, não se embaraça, não fique preso com coisas dessa terra. Não sei, irmãos, como você tem passado, como você passou. Nós já estamos em dezembro, nós estamos no mês de transição, encerrando já o ano. Quantas coisas eu fiz para o Senhor? O que foi que eu fiz para Deus? Quanto tempo nesse ano que passou eu dediquei ao Senhor a fim de agradar o Senhor? Paulo sabia exatamente o que esperava esse homem. Paulo sabia o que esperava esse jovem. O papel dele é encorajar Timóteo. E de repente, irmãos, Timóteo, por ser um jovem, como nós todos somos jovens na presença do Senhor, amém? Alguém se sentiu abençoado aí? Não. Somos jovens na presença do Senhor.
Eu vou mais longe ainda. Talvez nós sejamos como criança de colo, irmãos, na presença de Deus. Sabe por quê, criança de colo? Porque criança de colo depende de tudo. Eu dependo do Senhor. Criança de colo. Nós somos criança de colo na presença do Senhor. Ele vai dizer assim, no verso 7, considera o que eu digo, o Senhor te dará entendimento em tudo. Sabe aquele sentimento que existe dentro de nós? Não vou fazer tal coisa porque não é o meu chamado e eu talvez não consiga fazer. Essa aqui é uma palavra para nós. O Senhor é que dá entendimento. Não vou avançar em tal hora da igreja porque não é comigo, é com o pastor e tal. Não, irmãos, o Senhor te dará entendimento em tudo. E o maior entendimento o Senhor já deu, que a palavra é você guardar o bom depósito de Deus. É você não prender a palavra do Senhor, é você não encaixotar a palavra, o evangelho que salva, que cura, que liberta. Não. Eu ser um transmissor desse evangelho. Aonde quer que eu esteja, com quem for, irmãos. É os últimos dias da igreja. Às vezes eu perco tempo em ficar apontando a vida do irmão, ao invés de pregar o evangelho para ele. Perco tempo com coisas dessa terra e não perco meu tempo com o evangelho do Senhor Jesus. Paulo não poupava nem o exército romano, nem o soldado romano. Vai prender, prende que eu prego para o soldado. Prende que eu ganho o soldado para Cristo. E o soldado ganha o carcereiro, ganha todo mundo, irmãos. Esse é o evangelho. Esse bom depósito que nós temos, eu preciso entender que eu sou como se fosse um elo de salvação. Eu tenho que avançar, Renato, e passar esse bastão do evangelho para o próximo. Não posso guardar o evangelho de Cristo na minha vida e só para mim, não, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer aqui, pelo que sofro trabalho e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu negligencio quando eu seguro o evangelho de Deus. Para a gente encerrar aqui, irmãos, que já deu as 9 horas, Paulo vai dizer assim, portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos. Ele sabia que ele estava sofrendo, ele sabia que ele estava padecendo, mas era por amor de alguém, de quem? De nós, que somos os escolhidos. Não tem como saber quem vai ser lá fora naquele mundo perdido, quem são os escolhidos, quem não são os escolhidos. Pelo sim e pelo não, eu vou levar a palavra adiante. A pessoa rejeitou a palavra, amém, eu sou o semeador. Ele vai dar um exemplo aqui do lavrador. O lavrador vai ter que trabalhar a terra, vai ter que semear a semente e tem que ter uma paciência para esperar o tempo de Deus. Quando eu semeio, eu tiro a mão, a minha parte é semear a palavra. A minha contribuição no evangelho do reino, irmãos, é semear o evangelho do Senhor Jesus. E deixa depois com Deus. Mas é porque você não conhece o meu parente lá, é terrível. Não dá, é só o sangue do Cordeiro. Amém, é só o sangue do Cordeiro mesmo. É só o sangue do Cordeiro mesmo. Esse é o conselho de Paulo, irmãos, para nós. Vamos ter aflições, vamos ter alegria. Paulo vai dizer, regozijai-vos sempre. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, mas vai ter momento de aflição, vai ter, irmãos, e está tudo bem, é assim que funciona. Este é o corpo de Cristo, este é o Senhor e Salvador, irmãos. Não vai ser só mar de rosas, vai ter também alegria, não vai ser só alegria, também vai ter tristeza, Renata. Mas aí é o Evangelho do Senhor. E o que me chama a atenção são as últimas palavras nesse texto que Paulo vai escrever para Timóteo. Ele vai dizer assim, palavra fiel é esta,
que se morremos com Ele também viveremos. Eu não consigo viver com Cristo se eu não morrer com Ele. Eu preciso morrer com Cristo. Eu preciso. Irmãos, essas são palavras que é para o nosso cotidiano. Não é uma palavra momentânea para o culto aqui agora que vai arrepiar o seu braço e daqui para fora você vai esquecer, não. Essa palavra eu aplico na minha sexta, no meu sábado, no domingo, na minha segunda-feira. São conselhos de Paulo, conselhos paulinos. É uma carta, ela foi direcionada para um jovem, mas graças a Deus que veio parar em nossas mãos. Olha que privilégio que nós temos de ter a carta de Paulo em nossas mãos. Triste, eu tenho que dizer que pouco é lida, mas está tudo certo. Mas é a carta de Paulo para nós. Carta de Paulo para nós, irmãos. Ele vai dizer assim, com Ele viveremos. Se sofremos também com Ele reinaremos. Se sofremos também com Ele reinaremos. Lembra do reino de Deus? Como que eu quero reinar junto com Cristo no reino de Deus se não houver um sofrimento? Lembrando que o sofrimento que Deus coloca em nossas vidas é pedagógico. Ele vai nos ensinar alguma coisa, irmãos. É um sofrimento. Só que quando eu sofro com Cristo eu também vou reinar. E se o negarmos, também Ele nos negará. É uma questão de condição. Se eu negar, posso negar? Posso. Não enfiou o evangelho goela abaixo de ninguém. Está aqui, Tenho total liberdade, Flávia, para negar ao Senhor Jesus. Só que naquele último dia, também Ele nos negará. Isso eu não posso esquecer nunca. No verso 13 eu encerro aqui, irmãos. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não pode negar a si mesmo. Então eu nunca vou mudar a Deus. O Senhor Jesus é imutável. Os princípios também dele é imutável. Amém? Fica de pé, a gente faz uma oração. E eu encerro aqui. Paulo também ensina a Timóteo que Timóteo tem uma vocação santa. Não é qualquer vocação, ela é santa. E se você se encontra cansado, desencorajado, sem direção, o segredo é a graça de Deus. E aonde ela está, pastor? Em Cristo Jesus. Ele continua sendo a fonte. Um pedido dos discípulos quando andavam com Jesus, que para mim é o mais excelente de todos. Eles chegaram no Senhor Jesus e disseram assim: Senhor, nos ensina a orar. Senhor, nos ensina a orar. Eles poderiam pedir ao Senhor: Senhor, nos ensina a multiplicar peixe e pães. Senhor, nos ensina a curar os enfermos. Fazer que nem o Senhor fez, Lázaro sai para fora. Senhor, nos ensina a andar por cima das águas. Senhor, nos ensina a expulsar demônios. Senhor, nos ensina a curar o filho da viúva de Naim. Senhor, nos ensina a acalmar o vento e aquietar a tempestade. Não. Senhor, nos ensina a orar. Sabendo orar ao Senhor, irmãos, é a chave principal para você entrar no reino. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te rendemos graça por esse dia, por mais essa oportunidade. Toma, Senhor, o nosso coração e não permita que a palavra do Senhor venha a ser, ó Deus, arrebatada. Senhor, que a sua palavra continua, Senhor, tendo um livre curso, Deus, em nosso ser. Alcança, Senhor, a nossa família, nossos entes queridos.
com a graça do Senhor. Nos ensina, Senhor, a estar na Tua presença em todo o tempo, buscando ao Senhor mediante a Tua graça. Nos ensina, Senhor, a nos fortalecer no Senhor. Nos ensina, Senhor, a usar as nossas armas, Senhor, as armas que são poderosas no Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o inimigo tem tentado, mas nenhuma ferramenta prosperará contra a igreja do Senhor que está, Deus, em constante oração. Pai, nesta noite nós pedimos ao Senhor que nos conceda a graça, a Deus, e que o Teu Espírito Santo continue, Senhor, ministrando dentro dos nossos corações, que haja um livre curso, Senhor, em nossa vida. Pai, nesta noite nós pedimos ao Senhor e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém? Dá uma salva de palmas, Senhor, irmãos.